Muito bem, alunos do Universo do Mecânico, vamos lá, retomando o nosso segundo tempo do treinamento de hoje. Quando se fala de ECU, de unidade de comando eletrônico, pessoal, uma coisa é muito difícil e assim, muito pouco compartilhada, tá? A nível de montadora, sistemista e reparação do veículo, que são as estratégias de funcionamento. Ou seja, como que a ECU, a unidade de comando, faz, que procedimentos ela adota para adequar o mapeamento, ou quando tem alguma falha, o que ela pode fazer para amenizar essa falha, o que ela pode fazer para corrigir um sinal fora do padrão, e por aí vai. Então, para isso, usamos bastante a bagagem de experiência, de dia a dia, para poder passar as estratégias que a ECU adota para vocês. Legal? Bom, primeiro, como estratégia inicial, quando a ECU já tem os positivos e o negativo, os pontos de aterramentos, temos o quê? Para ela funcionar, basta ter sinais de entrada. Todos eles? Nem todos eles. Mas os sinais de entrada são as informações tão necessárias para a ECU funcionar. Lembra da calculadora que eu falei para vocês? Como que eu quero um resultado na calculadora se eu não digito nada? Nem ligo a calculadora. Não tem jeito. Vou ter que ligar a calculadora, digitar a conta que eu quero, para depois ter o resultado. Ok? Mais ou menos igual. Então, os sinais de entrada são fundamentais para que a ECU possa calcular, adequar todo o funcionamento. Tá? Vamos a essa primeira teoria aqui para vocês. Tá? Para os devidos mapeamentos e funções, são necessários os sinais dos sensores, fundamentais para adequar cada função por ela especificada, comandando os atuadores. Então, a ECU tem que ter a informação de entrada. Como que ela vai fazer? Uma partida a frio, ou seja, está muito frio hoje, por exemplo. Como que o motor vai funcionar, tá? Se não se sabe qual é a temperatura do motor, qual é a temperatura do ar admitido, qual é a depressão nesse coletor, qual é a pressão atmosférica nessa região, qual é a fase, qual é a rotação IPMS do motor, detonação quando o motor está quente, som da lambda 1 para adequar a mistura, som da lambda 2 para melhorar o funcionamento, otimizar o funcionamento do catalisador. Essa é a função da sonda 2. E por aí vai, pessoal. Ou seja, são várias funções que são necessárias de acordo com o que foi projetado aquela ECU para aquele veículo. E claro, temos vários sinais de entrada para que essas funções sejam realmente executadas com toda a segurança e que seja funcional. Então, os sinais de entrada se tornam o quê? Fundamentais. Sinais de entrada são mais fáceis de identificar defeitos, porque são sensores, mandam um sinal para a ECU. Os atuadores é um pouco mais difícil, mas já já nós chegamos lá. Tá? E por falar em sinal de entrada, tá? Com certeza vocês já viram isso em outras aulas aqui no seu Universo do Mecânico. Com certeza. Mas é importante ressaltar, mostrar a peça e dizer fundamental. Pessoal, é um Honda, não é? É um Fit. Os componentes nesse carro, pessoal, sem brincadeira, são tão pequenos. Olhem o tamanho
da polia dianteira desse motor 1.5. Olhem o tamanho do sensor de rotação do motor. Viram a diferença? O sensor de rotação, ele é quase o tamanho de um parafuso ali, 6 milímetros ao lado ali, É muito pequeno. Né? É um microcomando, né? Pode ver, até o conector, né, elétrico de 3 fios, ele é quase que maior que o sensor. É muito pequeno. E é uma peça fundamental para o funcionamento do sistema. Afinal de contas, o sinal de rotação do motor é um sinal que nós chamamos de sinal base. Ou seja, ele é necessário para todos os mapeamentos que nós temos no carro. Rotação é fundamental, porque ele interfere diretamente na injeção de combustível, na rotação do motor, também na ignição do veículo. Claro, quanto mais rápido o motor girar, mais rápido será a alternação de centelha entre as bobinas. Mais rápido será, o funcionamento, o acionamento dos injetores. A distância de tempo entre uma injeção e outra do mesmo bico vai ser menor. Quanto maior a rotação, mais rápida a injeção. Então chamamos o sinal de sensor de um sinal base. Por isso que ele é fundamental. Vira aí a foto do sensor? Particularmente dizendo, hein? Pode ser que alguém já trocou aí no mercado. Particularmente, nunca ouvi falar de troca desse sensor de rotação. De rotação, até hoje, temos aí carros que têm vários problemas de sensor de rotação, etc., Desse motor, dessa linha Honda Fit, até hoje, nunca vi, não. Tá? Pode ser coincidência, tá? Mas pode ser uma realidade de mercado. Uma peça que raramente tem defeito. Tá? Fundamental. Dentre todos os sinais de entrada que chegam, o sinal de sensor de rotação do motor torna-se fundamental. Pois, com essa informação, o mapeamento base já é iniciado. Pessoal, só com o sinal de rotação o motor pega. Pode fazer o teste aí do Honda Fit. Só ele, o motor pega. Sem brincadeira. Pode desligar o MAP, temperatura do ar, da água, sonda, detonação, fase, borboleta. O motor vai ficar quadradão, Mas ele pega, tá? Ele inicia o funcionamento. Por isso que ele é fundamental. Por isso que chamamos de sinal base para a ECU. E os sinais de saída? Tá vendo aí, um pedaço da flauta, O tubo distribuidor, tá? E temos o bico injetor. Ok? Ou seja, sinais de saída, a gente lembra principalmente do bico injetor. Porque se fala injeção eletrônica, Injeção. Bom, é que injeção veio para substituir o carburador. Só que o nome injeção eletrônica pegou, Só que ele substituiu o carburador, substituiu o distribuidor, substituiu um monte de coisa, E o nome injeção continuou sendo utilizado, Mas sempre quando se fala de eletrônica, injeção eletrônica, lembra-se, claro, do bico injetor. Com os sinais de entrada recebidos, vocês viram que são vários sinais de entrada, a ECU faz o controle daquilo que foi projetada. Assim, temos os controles dos sinais dos injetores, das bobinas, tem canister, tem ar-condicionado, tem eletroventilador, tem atuador de marcha lenta, tem válvula IGR, tá? São vários atuadores controlados pela unidade de comando eletrônico, a ECU do sistema. Alguns são fundamentais, outros são de funcionamento de itens associados.
Ar-condicionado é fundamental? Não. Canister? Também não. Atuador de marcha lenta é fundamental? Para manter a lenta, mas o motor funciona sem ele. EGR, para poluentes, também funciona sem ele. Agora, bomba de combustível tem que funcionar. Os injetores têm que pulsar. As bobinas têm que pulsar. Ou seja, há componentes fundamentais e há componentes associados. Por exemplo, é a ECU que controla o ventilador. O eletroventilador, através de relés. Mas é a ECU. É um sinal de saída também do veículo. Bom, além do injetor, temos aqui uma pecinha bem conhecida nessa linha Honda Fit, a bobina de ignição, também conhecida como monobobina. Tá? Temos aí um atuador individual, cilindro por cilindro, ou seja, são 4 velas no motor 1.5, temos obviamente 4 monobobinas, todas elas controladas individualmente, cilindro por cilindro pela ECU. Pessoal, é um carro que tem sensor de detonação. Há um controle para que o ponto de ignição esteja o mais avançado possível, com a segurança de não detonar, não bater pino. Que mais? É um carro extremamente econômico. Sem brincadeira, pessoal. Tanto a linha 1.4, melhor ainda a linha 1.5, são carros de consumo interno, em grandes centros, 12, 13 km por litro. Carros que em estrada chega a 16, 17 km por litro. Ou seja, há um controle tanto da injeção. Olha a estratégia do módulo, tanto da injeção quanto da ignição, que privilegia o bom funcionamento, o bom desempenho, mas o consumo baixo, poluentes baixo, e por aí vai. Então, essa ignição, mesmo sendo do ponto 5 de 4 monobobinas, também é muito funcional. Tá? Teoria, então, dessa parte da ignição. Além do sistema, do mapeamento da injeção de combustível, que é sequencial. Opa, então, peraí. Essa palavrinha é importante ressaltar quando se fala da injeção eletrônica. No momento que eu dou na partida do motor, a ECU sabe a fase do motor? Ainda não. Ela sabe o PMS, porque o sinal de rotação também é PMS. Tá? Não contou ainda, não deu tempo de identificar quem é quem. Quem é o cilindro 1, 2, 3 e 4. Não sabe ainda. Portanto, na fase inicial, na partida, ela comanda os gêmeos 1 e 4, 2 e 3. Tá? Por que isso? Para poder identificar e poder trazer as devidas correções. Mas isso é muito rápido. Já na partida, já identifica automaticamente essa questão da fase do motor pelo sensor de fase. Mas se não tiver sensor de fase, o motor funciona só com rotação? Claro que funciona. Vai ser de 2 em 2. 2 e 2 injetores, 2 e 2 a ignição. E ela consegue, mesmo tendo 2 centelhas, em cilindros gêmeos, o motor funciona. Embora utilize 4 monobobinas, tá? Então, temos um controle individual pelas 4 bobinas do motor 1.5, com correções de avanço da ignição. Então, não tem distribuidor, a ECU sabe quem é quem. Na partida, não importa, não dá para saber a fase ainda. Vai injetar 1 e 4, 2 e 3. E a ignição, mesma coisa, 1 e 4, 2 e 3.
para depois adequar isso e trazer isso para o sequencial, tanto a injeção como o controle individual, cilindro por cilindro da monobobina da ignição. Tá? Aqui, mais uma foto da ECU, né, da central da injeção eletrônica. Tá aí os dois conectores A e B em destaque nessa foto. Tá? E observem que os fios são muitos, mas geralmente de cores únicas, né? A maioria, ó, ou é azul, ou é laranja, ou é marrom de aterramento, ou é amarelo. São poucos fios que apresentam duas cores, né? Chamado cor e lista, tá? Dica desse nosso treinamento. A grande curiosidade nessa unidade de comando está na sua etiqueta, com identificação de ser fabricada na Europa. Ou seja, sem as alterações de um grande sistemista brasileiro. Vou até voltar a foto para vocês verem em destaque, ó. Vejam lá, ó, tá? Europe, né? Made in UK, né? Que é Ucrânia. Ou seja, embora o carro seja de uma montadora japonesa, um carro vendido muito na Europa, com certeza. Para o Brasil, essa primeira linha de Hondas Fit, né, tem a unidade de comando europeia, tá? Não é nada daqui feito ou projetado aqui, ok? Vamos então, né, à nossa pergunta da aula. A comunicação, né, com esta ECU é simples, ou seja, dá para entender melhor e fazer uma comunicação simples, direta? Não. É feita apenas com scanner. Mas, geralmente, tá, a grande maioria dos scanners genéricos fazem a leitura padrão sem problemas. Belezinha? Muito bem, alunos do Universo do Mecânico, vamos aqui ao nosso plantão de dúvidas ao vivo. E é ao vivo, realmente, tá? Tanto que é, ó, uma correção online aqui, ó. Mal falei de UK, né? E o Alfredo José de Araújo Filho, da Carburama, né? Já corrigiu aqui de cara. Professor, o K é de United Kingdom, Reino Unido. Ou seja, essa ECU desse Honda Fit 1.5 é ainda a primeira, né, linha de Honda Fit só gasolina. Essa unidade de comando europeia no Reino Unido. Valeu, Alfredo. Obrigado aí pela correção de cara, né? Isso que é bom, né? Está assistindo realmente a aula, está participando. Legal. Muito obrigado. Marcelo Barros Fonseca. Scopino, esse carro tem a comunicação pela rede CAN? Não. Negativo. Rede tradicional de comunicação. Ou seja, a ECU da injeção tem até comandos linkados a câmbio, CVT, alguma coisa com direção, painel, mas fios normais. Não tem a rede CAN de interligação de unidades por uma rede de 2 fios, tá? Antônio Mendes Dutra. Professor, como faço para identificar quando as sondas estão funcionando? Principalmente, tá? Como ver qual está funcionando? Bom, em leituras no scanner, a precisão não é tão grande. Na prática, o ideal é o quê? Medir o sinal de resposta direto lá na própria sonda. Tá? Seria o ideal. A sonda 1, que é a antes do catalisador, é uma sonda muito rápida. A sonda 2, depois do catalisador, é uma sonda mais lenta, com tendência a mais pobre a mistura. Tá? Isso é o comum a nível de resposta da sonda lambda. Tá? Então é muito importante entender essa questão. Tá? Claudemiro de Mello. Para a central fazer esses cálculos de desgaste, por acaso ela usa compressão do cilindro? Não, não tem medição, nada eletrônico do motor em si. São avaliações de resposta, principalmente
sensor de oxigênio, sensor de detonação. Tá? É aí que vai se adequando. A gente fala de desgaste, não é o motor cansado, ele vai adequando alguns mapeamentos. Claro, pessoal, sensores lambda e detonação, eles têm a vantagem de serem o quê? Sinais pós-queima. Quando você fala de um sinal de rotação, fase, borboleta, temperatura, MAP, são sinais que dão informação para o módulo montar essa mistura de ar e combustível e ignição. Ou seja, são antes da queima. Lambda e detonação são depois. Tem essa grande vantagem. Tá? É muito importante entender isso para ficar mais claro como que funciona, né? Qual é a projeção. Por isso que identifica desgaste de componentes e por aí vai. Tá? Felipe Donini, professor, as duas sondas, os testes são feitos do mesmo jeito, né? Quando tem uma sonda só? A projeção básica é a mesma, ou seja, são 4 fios, um positivo e um negativo do aquecimento, um negativo constante e uma resposta abaixo de 1 volt. Teste padrão é semelhante. Tá? E aqui, uma curiosidade, afinal de contas, né? O MEC também é cultura, né? Deixa eu pegar aqui a perguntar, o comentário. Felipe Donini, de Paula. Professor, então eu sempre falei errado, Zinabre. Você falou que o nome certo é Azinavre. É isso mesmo. O nome certo, o correto, é Azinavre. Com V de vaca. Só que como um nome tão complicado de se dizer, né? Virou um popular, Zinabre. O Zinabre não existe, né? O Azinavre, né? Que é o popular conhecido, né? Aquele vapores, né? Toda aquela parte de mau contato que se forma nos bornes da bateria, né? É a mesma coisa a gente falar de cebolinha do ventilador. Não tem a cebolinha, né? É o interruptor, mas ou cebolão, né? Mas o popular às vezes acaba ganhando aí grande espaço no nosso mercado, ok? Muito bem, caros alunos do Universo do Mecânico, finalizamos a nossa segunda aula do Honda Fit 1.5. Semana que vem, imperdível. Vamos mostrar sistema de combustível, pressão, filtro, bomba. Como é difícil tirar o filtro dos primeiros Hondas Fit e por aí vai. Ok? Um abraço a todos e até a nossa próxima aula. Receba as informações e as notificações de vídeo do MEC se inscrevendo em nosso canal e ativando o sininho do YouTube. Assim você fica sempre atualizado com as novas postagens de conteúdo aqui do seu Universo do Mecânico.